Olá! Ao longo da aula de hoje, vamos estudar o movimento dos projéteis. O que é o movimento dos projéteis? Esse é um tipo de movimento dos mais comuns. Uma pedra que cai, um canhão que dá um tiro lançando uma bala. Pode ser também um jogador de beisebol utilizando o taco e batendo na bola com o taco, lançando a bola. É um movimento estudado há muitos milênios. Cerca de 500 anos antes de Cristo, nós já tínhamos sábios preocupados com isso. De fato, Aristóteles foi o primeiro a formular uma teoria a respeito de por que os objetos caem. Na teoria de Aristóteles, ou a dinâmica de Aristóteles, os objetos caem porque eles procuram o lugar natural deles. E o lugar natural de um objeto na superfície terrestre, de acordo com Aristóteles, seria o centro da Terra. Então, uma teoria para explicar a queda dos objetos, o movimento dos projéteis, né? E essa teoria, ela ganhou corpo até que Galileu empreendeu novos estudos, agora utilizando o método experimental. Galileu entendeu muito bem o movimento dos projéteis. E ele classificava esse movimento como um movimento simples. O movimento dos projéteis, na visão de Galileu, seria analisar esse movimento pensando num movimento uniforme ao longo da superfície terrestre, na direção horizontal, e um movimento uniformemente variado na direção vertical. Sim, Galileu usou essa ideia de decomposição do movimento em dois movimentos relativamente simples. E é por isso que Galileu entendia esse movimento como simples. Não fazia, claro, considerações sobre a dinâmica. Ele apenas estudou o movimento dos projéteis pensando em dois tipos de movimentos. E essa percepção está claramente apoiada pelas leis da dinâmica, das leis de Newton. Galileu entendeu também que a trajetória seria ou é uma parábola. E mais, Galileu também percebeu o papel da resistência do ar. Claro que no estudo dele e no nosso, nós vamos desprezar a resistência do ar. Assim, diríamos que Galileu, afinal de contas, entendeu tudo praticamente a respeito do movimento dos projéteis. Nós definimos o movimento dos projéteis como o movimento dos objetos próximos da superfície terrestre. E isso é muito bom que se entenda. Por quê? A validade do método que vamos utilizar agora depende muito do fato de que, se a gente considerar a Terra como tendo um raio R, então, se eu considerar um objeto que se move até alturas, digamos, uma altura caracterizada por H, então esse movimento é simples somente se H sobre R for muito pequeno, muito pequeno. É um movimento simples nessas circunstâncias, se o móvel não se elevar muito acima da superfície terrestre. Poderíamos pensar 1 quilômetro, 2 quilômetros, certamente para essas alturas vale tudo que a gente vai estudar
e descrever agora. É claro que isso aqui tem a ver, na realidade, com o comportamento da força com a distância. Que força nós estamos falando? Nós estamos falando da força gravitacional. Se esse objeto aqui tem massa m e a Terra tem uma massa m, então essa força pode ser escrita como em módulo G vezes m, dividido pela distância do objeto até o centro da Terra. Essa distância é igual a raio da Terra mais h ao quadrado. Ora, se eu colocar em evidência o R grande, essa força se escreve como G vezes m, dividido por R ao quadrado, vezes 1 mais H sobre R ao quadrado. Consequentemente, se H sobre R for muito pequeno, eu posso desprezar isso e admitir que a força é constante. G vezes m, dividido por R ao quadrado. Ou seja, a força é igual a m vezes g, onde g é a aceleração da gravidade, que depende da constante da gravitação universal, depende da massa da Terra, dividido por r ao quadrado. Em São Paulo, g é aproximadamente igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. O fato é que esse movimento acaba se tornando simples se a gente admitir que o objeto não atinge grandes altitudes, porque nessas circunstâncias eu posso considerar a força como sendo constante. Estamos diante de uma força constante. Força é igual a m vezes g. E tudo se simplifica. Além disso, desprezando a resistência do ar, temos também uma situação onde o movimento é simples.